Conexão RS está de volta ao vivo e agora a gente tem novidades sobre o acolhimento de pessoas. Passado um ano das enchentes, 75 pessoas que ainda estão no Centro Vida, na zona norte de Porto Alegre, deixaram o local. E com a chegada do frio, a temperatura baixando muito, né? A Prefeitura da capital anunciou uma nova opção de abrigo para a população em situação de rua, que a gente sabe que, infelizmente, não são poucas. Mas quem vai ampliar essas duas informações para a gente agora é o nosso repórter, o Giovanni de Oliveira, que está ao vivo na nossa redação integrada. Oi, Giovanni, boa tarde. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a toda a audiência do Conexão RS. Então, começamos falando sobre esse serviço para a população em situação de rua. A partir de hoje, às 7 da noite, o ginásio do DEMAB vai estar, então, aberto para a população de rua e não apenas as pessoas. Porque a gente sabe que muita gente que está na rua, que de repente já não tem mais nada, ainda tem o seu companheirinho de quatro patas, tem seu pet. Então, o Gabinete da Causa Animal vai montar uma estrutura junto no ginásio do DEMAB para que as pessoas possam levar seus cachorrinhos. O local vai ter, então, também casinhas, vai ter ração para os bichinhos e, claro, né, vai estar ali recebendo as pessoas, né, nesse frio. A gente fala, né, o frio chegou ao Rio Grande do Sul, a neve, né, acaba empolgando turistas, é divertido, né? Mas a gente sabe que o frio também tem esse outro lado, esse lado mais cruel para quem está na rua. Além do ginásio do DEMAB, o município também conta com outros 3 albergues que funcionam das 7 da noite às 7 da manhã. Um no bairro Azenha, né? Na Avenida da Azenha 366. Tem o albergue Acolher, na rua Dr. João Simplício, número 38, na Vila Jardim, ali entre Zona Leste e Zona Norte. Um albergue e o outro albergue também na Zona Norte, na rua Morretes, 345. Então essas são as opções para as pessoas em situação de rua poderem ter uma noite aí longe do frio, né? Tentar se abrigar nesse momento de dificuldade. E a outra pauta, Bruna, é incrível a gente pensar, estamos em maio, um ano após as enchentes que atingiram o nosso estado no ano passado, né? E a gente tem agora ainda um centro de acolhimento, o Centro Vida, né? Na Zona Norte, na Baltazar de Oliveira Garcia, Zona Norte da capital, que ainda tem 75 pessoas lá que não conseguiram voltar para suas casas. E o governo do estado espera desmobilizar esse abrigo, então, que é o último das enchentes, ainda nesse fim de semana. E para onde vão essas pessoas? Algumas pessoas, então, ainda vão para casas de parentes, já organizaram seu destino nesse sentido, e outras pessoas vão para casas provisórias erguidas no bairro Sarandi. O governo do estado informa que essas casas elas já estão com a rede elétrica concluída, né? Faltam apenas 2 unidades que até o fim de semana já vão ter completado, então, toda a preparação para receber as pessoas. E essas casas também vão passar por um processo de paisagismo, para que essas pessoas que estão há um ano morando num abrigo possam, então, morar num lugar um pouco melhor, possam ter a sua individualidade também, a sua casa, e retomar um pouco da dignidade, Bruna. Verdade, é muito necessário, né? A gente está vendo aí as imagens das pessoas, inclusive, Giovanni, segundo dados do governo federal, o número, né, de pessoas em situação de rua em Porto Alegre cresceu quase 15% depois das enchentes. Então, muitas pessoas, assim como essas que estão no Centro Vida, não conseguiram retornar para suas casas e acabaram fazendo da rua, né, a sua moradia. Então é uma situação muito triste que a gente tem. A gente já tinha população de rua, obviamente, como todas as grandes capitais tem. A gente já tinha população de rua em Porto Alegre e isso aumentou também depois das enchentes. Mas tomara que esses espaços, né, Giovanni, consigam abrigar
as pessoas, e muito bacana que eles permitem a entrada dos bichinhos. Eu acho que ano passado também foi da mesma forma, no retrasado, sempre que eles abrem, eles permitem a entrada dos bichinhos também. Giovanni, obrigada pelas informações e até amanhã. Obrigado, até amanhã, Bruna. Pessoal, a gente vai fazer mais um intervalinho bem rápido, tá? Mas antes a gente vai dar uma espiadinha em como tá o tempo na nossa capital, Porto Alegre. A gente tá vendo aí as imagens, tá bem friozinho em Porto Alegre, agora faz 13 graus por lá. E a gente volta em seguidinha para falar de um tema bem delicado, gente, mas muito importante. A gente vai conversar um pouquinho sobre o luto gestacional, a perda gestacional. Tô te esperando, o intervalo é rápido.